Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero falar para você sobre a posição da igreja cristã. Qual é a posição da igreja cristã? A igreja que será salva, a igreja que estará no mundo vindouro, sendo arrebatada por Cristo, estando ali entre os salvos que hão de governar com Cristo durante o milênio. Qual é a posição da igreja hoje? Aonde ela está? Muitos pastores dizem que a igreja cristã não tem nada a ver com Israel, que a igreja cristã não tem nada a ver com a lei, que a lei é do passado, a lei ficou para os judeus e que nós estamos tão somente na graça. E que existe um outro povo, que nós somos um outro povo e não temos nada a ver com o que foi feito no passado, com as leis que Deus deu no que eles chamam de Antigo Testamento. Então, eu convido você para olharmos na Bíblia, tirando os óculos romanos, se é essa a posição da Igreja de Cristo ou se é outra, ok? Acompanhe comigo. Muito bem. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala a respeito disto, direcionando a sua fala a Éfeso, a igreja de Éfeso, uma igreja que estava fora dos territórios de Israel, uma igreja que vem ali do povo gentílico, do povo gentil, o povo que não era judeu. Vamos analisar isso e vamos ver, no nosso caso, qual é a nossa situação hoje, nós que não somos judeus, ok? Efésios 2, capítulo 2 de Efésios, versículo 11 em diante, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok? Até o versículo 12, vamos fazer uma parada. Então veja que interessante aqui o que Paulo está dizendo. Ele chama a atenção do judeu, porque Paulo também é judeu. Parece incrível, mas muitos cristãos ficam abismados ao saberem que Jesus era judeu, que todos os discípulos de Jesus eram judeus. Que falam que Jesus rejeitou Israel, que Israel rejeitou Jesus, e aquele povo que o seguia, prioritariamente eram judeus. Então não foi todo o povo que o negou, foram as pessoas que não aceitaram a graça de Yeshua. Como hoje muitos cristãos negam a Deus porque não aceitam a sua lei. Dizem que a sua lei é coisa do passado. A mesma resistência que houve do judeu religioso em aceitar Jesus ou Yeshua, ela é muito compatível com a resistência que há hoje para com os cristãos que rejeitam a lei de Deus e querem só a graça. Ok? Então, veja o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ele chama até a atenção dos judeus que não aceitaram Jesus, porque os judeus eram o quê? Na carne, circuncisos. E os novos cristãos não eram circuncisos na carne e nem deveriam e não devem ser. Então ele diz aqui, ele faz uma crítica aos judeus aqui, está muito claro, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora, está falando agora com os não judeus, com os que nós chamamos de cristãos. Outrora, em outras épocas, vocês hoje são cristãos, vocês hoje são de Deus, você hoje é povo de Deus, ok? Então ele está dizendo, olha, portanto, vocês hoje que são povo de Deus, que não são judeus, mas são povo de Deus, lembrai-vos que outrora, numa outra época, no passado, vós, gentios na carne. Por que gentios na carne? O não judeu não era circuncidado. Então vocês que na carne, a sua carne é gentil, chamados incircuncisão, você é incircunciso,
Você não é circuncidado. Você é povo de Deus, mas o judeu, como povo de Deus, ele fez a circuncisão, né? Ele cortou ali o seu prepúcio. E você é um incircunciso. Então, vós, lembrai-vos que outrora, vocês, gentil na carne, que não tem a carne circuncisa, não tem esse sinal na sua carne, chamado em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem chamava aqueles cristãos novos ali, os cristãos novos não, que foi um termo usado pela Igreja Católica depois, né? Mas para aquelas pessoas que estavam crendo em Yeshua, quem que chamava de incircunciso? Os que eram circuncidados na carne, os judeus. E nesse caso, uma crítica ao judeu que não aceitou Cristo. O judeu que não aceitou Cristo, ele era circunciso na carne, mas não no coração. E o cristão, né, ou essa pessoa que se entregava a Yeshua, a Jesus, ele era circunciso no coração e não na carne. Então ele diz, olha, chamado em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. E acha, eu sou circuncidado, eu sou de Deus. Não. Isso aí passou. Por quê? Porque aqueles que tinham circuncidado a carne, como povo de Deus, tinham que aceitar a obra de Deus e eles rejeitaram. Eles saíram da obra, saíram do trilho, quando Yeshua ou quando Jesus Cristo se manifestou. Se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, né? Foram convertidos pela mão humana, não pelo Espírito de Deus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Então, naquele tempo que as pessoas ficavam chamando de incircunciso, que você não era de Deus, porque eles eram que tinham a promessa de Deus, eles tinham a promessa de salvação, esperavam o Messias, né? Estão esperando até hoje, a maioria, tá? Uma minoria já crê em Cristo e já reconhece a vinda do Messias, espera a volta. Mas esses aqui que Paulo cita é aqueles que não creram no Messias, né? E teoricamente a sua descendência que resiste continua aguardando ainda. Então, naquele tempo estavam sem Cristo. Né? Desculpa, versículo 12. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Então, eu estou falando, você é gentil, e agora que você crê em Cristo, você já não é gentil também, mas você é gentil, você que não tinha Cristo, você estava separado da comunidade de Israel. Não tinha salvação para você. Porque ele diz aqui, ó, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Como você estava separado da comunidade de Israel, as promessas de salvação ou as promessas de Deus eram estranhas para você. Não era a promessa para Abraão, Isaac e Jacó e sua descendência. Então, se você não fazia parte na carne dessa descendência, não tinha promessa para você. A promessa era estranha para você. Aí ele diz, naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é a vida daquele que está separado de Deus. O que está fazendo? Preste atenção. Se você fosse fazer uma prova do Enem, você ia prestar atenção no texto, mas a palavra de Deus é mais importante do que o Enem. Então veja só, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então entenda, na compreensão do texto, que naquele tempo eles estavam sem Cristo, estavam separados, mas agora Paulo está falando com o cristão de Éfeso, vocês não estão mais separados. Preste atenção, vamos dar continuidade. Versículo 13. Mas agora, isso é só condição do passado. Os homens não judeus estavam sem Cristo e afastados da comunidade de Israel. Estranhos à promessa de Deus. Mas agora algo mudou. Agora, em Cristo Jesus, você, que antes estava longe, antes você estava longe,
Fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Aproximado da onde? Qual é o contexto? Então a gente pode voltar no versículo 12 e ver de novo. Naquele tempo, estáveis separados, estáveis sem Cristo. Presta atenção, versículo 12. Estáveis sem Cristo. Versículo 13. Mas agora com Cristo, agora em Cristo. Duas condições diferenciadas. Então, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. É assim que o gentio estava, separado da comunidade de Israel. Mas por que a comunidade? Porque na comunidade de Israel tinha a promessa de Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó foi chamado o Israel, né? Já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ok? Israel, a salvação. Então, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que é a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Estavam separados. E por estarmos separados, estávamos estranhos às alianças da promessa. A promessa não era para nós. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando nós estávamos, eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando nós estávamos separados de Israel, da comunidade de Israel, nós estávamos sem Deus e sem esperança e sem Deus no mundo. Estar sem esperança e sem Deus no mundo e estranho às promessas de Deus é estar afastado da comunidade de Israel. Mas veja só, eu digo, então tem que ser judeu? Não, você não tem que ser judeu. Israel. Nós estamos falando aqui de promessa. O nome de Jacó foi mudado para Israel. A salvação vem para Abraão, como promessa a Abraão, para alcançar todas as nações. E passa para Isaac, que vai a Jacó, que é chamado Israel. Tem o seu nome mudado para Israel. O judeu circunciso na carne, como nós lemos lá, que não crê em Jesus, ele não está fazendo parte desse Israel. Ele está afastado. Ele precisa ser reaproximado também. Agora, o judeu que creu, ele está nessa promessa. E agora, a coisa muda no versículo 13. Veja aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que, você, eu que, antes estáveis longe, que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Compreendeu? Nós que estávamos antes afastados, sem Deus, sem perspectiva, agora fomos aproximados. A quem? A Israel. A lei de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, os judeus e não judeus, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Então veja que agora nós estamos tratando um texto interessante aqui. Cristo, ele derribou uma parede. Que parede? Aquela. Lembra que o judeu circunciso na carne falava que o que não era circuncidado era um incircunciso, logo ele estava longe de Deus? Agora, Jesus, ele derrubou essa parede. Ele acabou com essa divisão, ele acabou com essa separação. Como? Olha, aqui havia uma inimizade, e aqui diz, ó, a inimizade aboliu na sua carne. Então veja só, ele tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, né, essa separação era a inimizade, aboliu na sua carne. E aí fala mais, que muitos se confundem aqui, a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então vou ler aqui o versículo todo. Ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um.
E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne. A lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por, destruindo por ela a inimizade. Então, note que está dizendo o seguinte: havia uma separação entre judeus e não-judeus, mas ele é a nossa paz. Ele, dos dois povos, ele fez um. Por quê? Ele derrubou a parede da separação, que estava no meio. A inimizade, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então veja só, há leis de Deus e há ordenanças. Isso cessou, essas ordenanças. Mas não a lei, as instruções para a vida. Isso não. E aí a igreja cristã prega o quê? Não, nós não temos nada a ver com Israel. Eu já vi pessoas falando que as pessoas estavam idolatrando Israel. Nada disso. Nada disso. Nós somos aproximados ao Israel de Deus, a árvore da vida. A palavra de Deus diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos que abençoar Israel, orar por Israel. Deus escolheu aquela terra. Agora, a igreja diz que ela é o Israel de Deus? Não. Esse Israel espiritual que a igreja diz que existe aí, que é os cristãos, esse Israel é Jacó que foi. Jacó teve seu nome mudado para Israel, que é a semente de Abraão. É nessa linha que a salvação está. Nós somos aproximados à comunidade de Israel. A igreja tem que se aproximar da comunidade de Israel, observar as leis, observar os ensinamentos, os mandamentos e abandonar Roma, porque a igreja cristã, ela se aproximou de Roma, das festas de Roma, do domingo de Roma, dos cultos que Roma já tinha antes de Cristo vir à Terra, vamos dizer assim. Como o Natal, tem mais de 4.000 anos. Como o domingo, que era o culto do Deus Sol. Roma tinha tudo isso. E ela pegou a igreja e se aproximou de Roma. Ela aproximou os povos a Roma. Mas a igreja de Cristo, a igreja de Yeshua HaMashiach, ela é essa igreja que Paulo fala, que foi aproximada de Israel. Ok? Deus abençoe em nome de Yeshua HaMashiach e até a próxima.